Carolina nunca imaginou que aceitar um convite de trabalho mudaria completamente sua vida. Ela estava no topo da carreira aos 32 anos, diretora de marketing de uma multinacional brasileira, acostumada a fechar contratos milionários e liderar equipes com pulso firme. Quando seu chefe ofereceu a viagem aos Emirados Árabes para acompanhar clientes VIP em um safari de luxo no deserto, ela viu apenas mais uma oportunidade profissional. Era o tipo de evento exclusivo onde negócios multimilionários aconteciam entre taças de suco e conversas aparentemente casuais. Carol, como era conhecida pelos amigos, preparou sua mala com ternos elegantes, sapatos de grife e a determinação de impressionar cada cliente presente. Ela não tinha tempo para romance, não tinha paciência para distrações e definitivamente não esperava que um homem de olhos escuros e presença magnética virasse seu mundo de cabeça para baixo. O safari estava programado para acontecer em uma reserva privada a 2 horas de Dubai, um empreendimento que custava $50 mil por pessoa para 3 dias de experiência. Carol revisou os arquivos dos clientes no voo. Empresários europeus, investidores asiáticos, alguns árabes importantes, cujos nomes ela mal conseguia pronunciar. Seu trabalho era simples: ser a anfitriã perfeita, facilitar conexões, garantir que todos saíssem de lá querendo fazer negócios com a empresa. Ela tinha feito isso dezenas de vezes, sempre com sucesso impecável. Mas quando o jipe de luxo parou no acampamento que mais parecia um hotel 5 estrelas, perdido nas dunas, Carol percebeu que este não seria um trabalho comum. As tendas eram do tamanho de casas, com ar-condicionado, banheiros de mármore e varandas privativas. Havia uma piscina de borda infinita refletindo o céu alaranjado do deserto, um restaurante com chefe estrelado e uma sensação geral de que ali o dinheiro não tinha significado porque todos tinham tanto que deixara de importar. Carol estava se instalando em sua tenda quando ouviu vozes do lado de fora. Uma discussão acalorada em árabe que ela não entendia, mas o tom era inconfundível. Curiosa e sempre atenta a possíveis problemas que pudessem afetar seus clientes, ela saiu para verificar. Foi quando o viu pela primeira vez. Ele estava de pé próximo à recepção do acampamento, usando uma candura impecável que contrastava com a areia ao redor, discutindo firmemente com o gerente. Era alto, ombros largos, e havia algo em sua postura que gritava autoridade, mesmo antes de você notar o respeito quase reverente das pessoas ao redor. Os olhos dele encontraram os de Carol através do espaço aberto, e por um segundo que pareceu se estender infinitamente, o mundo pareceu pausar. Ele tinha olhos escuros intensos que pareciam ler cada pensamento, e quando um meio sorriso tocou seus lábios, Carol sentiu algo estranho se mexer em seu peito. Algo que ela não sentia há anos e definitivamente não tinha tempo para sentir agora. Antes que você continue essa história incrível, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo de onde você está assistindo. Isso ajuda demais a gente a continuar trazendo histórias que tocam o coração. O homem desviou o olhar primeiro, voltando à conversa com o gerente que parecia cada vez mais nervoso. Carol balançou a cabeça, voltando para sua tenda para terminar de se arrumar para o jantar de boas-vindas. Ela tinha trabalho a fazer, impressões a causar, não podia se distrair com estranhos bonitos, mesmo que ele tivesse aquele tipo de presença que fazia você querer olhar 2 vezes. Ela escolheu um vestido azul marinho elegante, mas discreto, prendeu o cabelo em um coque baixo sofisticado e praticou seu sorriso profissional no espelho. Carol Montenegro era uma profissional, e profissionais não se distraíam. Quando chegou ao jantar, a área externa estava transformada em algo saído de um conto de fadas árabe, lanternas douradas penduradas, tapetes persas sobre a areia, mesas baixas cercadas de almofadas luxuosas e o cheiro de especiarias e comida deliciosa flutuando no ar.
Seu chefe, Ricardo, acenou para que ela se juntasse à mesa principal onde estavam os clientes mais importantes. Carol navegou pelo espaço com a confiança de quem fez isso 1000 vezes, cumprimentando cada pessoa com o equilíbrio perfeito entre cordialidade e profissionalismo. Foi quando ela se sentou que percebeu quem estava diretamente à sua frente, do outro lado da mesa baixa. Era ele, o homem da discussão. E agora que estava mais perto, ela podia ver cada detalhe. A mandíbula forte, os olhos que pareciam ainda mais intensos à luz das lanternas, a forma como ele a observava, com um interesse que ia além da mera curiosidade educada. Ricardo se inclinou e sussurrou: "Esse é o Sheikh Tariq Al-Zahrani. Ele é dono desta reserva inteira e de metade das empresas de ecoturismo de luxo no Oriente Médio. Impressione-o e fechamos o maior contrato da história da empresa." O estômago de Carol deu um nó. Claro que o homem que tinha feito seu coração pular era exatamente a pessoa que ela mais precisava impressionar profissionalmente. Tariq estendeu a mão através da mesa e, quando Carol a apertou, sentiu uma corrente elétrica subir pelo braço. "Carolina Montenegro", ele disse, pronunciando seu nome com um sotaque que fazia cada sílaba soar diferente, quase musical. "Ouvi falar muito sobre a executiva brasileira que transforma empresas em impérios. É um prazer finalmente conhecê-la." Sua voz era profunda, controlada, mas havia um tom de algo mais por baixo. Desafio, talvez, ou interesse genuíno que ia além dos negócios. Carol forçou seu sorriso mais profissional. "O prazer é meu, Sheikh Al-Zahrani. Sua reputação no mundo dos negócios é impressionante." Ele inclinou a cabeça levemente, aquele meio sorriso voltando. Reputação. Que palavra interessante. Às vezes me pergunto se as pessoas veem o homem ou apenas a reputação. Havia algo quase melancólico naquelas palavras, uma fresta de vulnerabilidade que desapareceu tão rápido quanto surgiu, e Carol percebeu com um aperto no peito que os próximos 3 dias seriam muito mais complicados do que qualquer trabalho que já tinha enfrentado. O jantar prosseguiu com conversas sobre negócios, oportunidades de investimento e as maravilhas do deserto. Carol estava em seu elemento, facilitando conexões entre os clientes, fazendo perguntas inteligentes que mostravam que ela tinha feito a lição de casa sobre cada pessoa presente. Mas o tempo todo, ela sentia os olhos de Tariq sobre ela, observando não apenas o que dizia, mas como dizia, como se estivesse tentando decifrar um quebra-cabeça complexo. Era desconcertante e, para sua frustração, também era emocionante de uma forma que ela não tinha experimentado em anos. Quando a sobremesa foi servida, um baklava delicado, acompanhado de chá de menta perfumado, Tariq finalmente falou diretamente com ela novamente. "Então, senhorita Montenegro, o que uma executiva de São Paulo acha do nosso humilde deserto?" O tom era casual, mas os olhos estavam atentos a cada nuance de sua resposta. Carol tomou um gole do chá, escolhendo as palavras cuidadosamente. "Não há nada humilde nisto aqui. É luxo e natureza em equilíbrio perfeito. Um produto brilhante para um mercado muito específico." Ela estava sendo profissional, estratégica, mas Tariq balançou a cabeça com um sorriso que sugeria decepção. "Isso é a executiva falando. Estou perguntando o que você acha." "Carol. Posso te chamar de Carol." O uso do apelido a pegou desprevenida, e havia algo na forma como ele disse seu nome que fez sua pele se arrepiar. "Pode", ela respondeu, mantendo a voz firme, apesar do coração acelerado. "E sendo honesta, é deslumbrante. Eu cresci na cidade, arranha-céus e trânsito. Este silêncio, esta imensidão, é quase assustador, mas também é libertador de uma forma que não esperava." Foi a resposta mais honesta que tinha dado a noite toda, e viu algo mudar na expressão dele. Surpresa, talvez, ou apreciação. "Assustador e libertador", Tariq repetiu, como se testasse as palavras. "Você acabou de descrever perfeitamente o deserto.
E, coincidentemente, como me sinto na maior parte do tempo. Havia humor naquele comentário, mas também verdade, e Carol se viu genuinamente curiosa sobre o homem por trás do título. Antes que pudesse responder, Ricardo interrompeu, puxando Tariq para uma conversa sobre logística de investimentos. Carol aproveitou a pausa para respirar, percebendo que tinha segurado a respiração durante toda aquela troca. O que estava acontecendo com ela? Ela não se distraía assim, não deixava homens, não importava quão atraentes ou poderosos, tirarem seu foco. Mas havia algo em Tariq que penetrava suas defesas cuidadosamente construídas. E isso era tão fascinante quanto aterrorizante. Depois do jantar, os hóspedes foram convidados para uma fogueira onde beduínos locais contariam histórias tradicionais e haveria a apresentação de música ao vivo. Carol estava caminhando em direção à área quando ouviu passos atrás dela na areia. "Fugindo já?" Tariq perguntou, surgindo ao seu lado com aquela presença que parecia ocupar mais espaço do que deveria. Carol não o tinha ouvido se aproximar, e isso a irritou. Ela sempre estava atenta, sempre no controle. "Só precisava de ar", ela respondeu, o que era ridículo considerando que estavam no meio do deserto, onde ar era a única coisa que não faltava. Ele riu, e o som era tão caloroso que fez algo derreter dentro dela. "Você é muito boa no que faz", ele observou enquanto caminhavam lado a lado. "Todos os seus clientes estão impressionados. Vi você manipular conversas a noite toda como uma maestrina." "Manipular é uma palavra forte", Carol retrucou ligeiramente defensiva. "Eu facilito conexões, ajudo pessoas a encontrarem interesses comuns." "E o que acontece quando você encontra algo em comum com alguém?" Tariq perguntou, parando para encará-la. Eles estavam afastados o suficiente do grupo principal para terem privacidade, a fogueira apenas um brilho distante. "Quando não é trabalho, quando é pessoal, você sabe lidar com isso também?" A pergunta era carregada, e Carol sabia que ele não estava falando sobre negócios. Ela deveria recuar, manter a distância profissional, mas em vez disso, ouviu-se respondendo honestamente: "Não sei. Faz tanto tempo que tudo na minha vida é trabalho que esqueci como é ter algo pessoal." A admissão saiu mais vulnerável do que ela pretendia, e ela imediatamente se arrependeu. Mas Tariq apenas assentiu devagar. "Eu entendo isso melhor do que você imagina. Quando sua vida inteira é definida por expectativas e obrigações, o pessoal se torna quase impossível de alcançar." Havia peso naquelas palavras, cicatrizes de experiências que ele raramente compartilhava. O momento foi interrompido por um dos funcionários do acampamento correndo até eles com urgência aparente. Ele falou rapidamente em árabe com Tariq, que respondeu com uma firmeza que Carol não tinha visto antes. Não era raiva, mas autoridade absoluta. O funcionário saiu correndo e Tariq suspirou, passando a mão pelo cabelo em um gesto de frustração. "Problemas?" Carol perguntou. "Nada que não possa esperar até amanhã", ele respondeu, mas ela podia ver a tensão em seus ombros. "Vem, vou te mostrar por que este lugar vale cada centavo que as pessoas pagam para estar aqui." Ele a guiou na direção oposta da fogueira. E Carol sabia que deveria voltar. Deveria estar com os clientes, mas sua curiosidade venceu. Eles caminharam em silêncio por alguns minutos até chegarem ao topo de uma duna alta. E o que Carol viu tirou todo o ar de seus pulmões. O deserto se estendia infinitamente sob um céu tão cheio de estrelas que parecia impossível. Cada ponto de luz refletido na areia escura, criando a ilusão de que estavam flutuando no espaço. "Por isso", Tariq disse suavemente ao lado dela, "por isso tudo vale a pena." Carol passou aquela noite na tenda sem conseguir dormir direito, sua mente voltando repetidamente para aquele momento no topo da duna com Tariq. Ela tinha visto coisas bonitas antes, viajado para lugares incríveis, mas algo naquela noite tinha sido diferente.
Talvez fosse a companhia, ou talvez fosse o fato de que pela primeira vez em anos ela tinha baixado a guarda e sido apenas Carol, não a executiva implacável que todos esperavam. Quando finalmente adormeceu perto das 3 da manhã, sonhou com estrelas e olhos escuros que pareciam ver através de todas as suas defesas. Acordou com o sol já alto, atrasada para o café da manhã comunitário, e se vestiu rapidamente com calça cargo e uma blusa leve para o primeiro safari do dia. Quando chegou à área comum, encontrou Ricardo com uma expressão tensa que imediatamente a colocou em alerta. "Onde você estava ontem à noite?" Ele perguntou em voz baixa, puxando-a para o lado. "Te procurei por mais de 1 hora. Alguns clientes queriam discutir detalhes do contrato e você simplesmente desapareceu." A repreensão era merecida. Carol sabia disso, e a culpa pesou em seu estômago. "Desculpa, eu precisei de um ar e acabei perdendo a noção do tempo." Ela se explicou, sem mencionar que tinha passado esse tempo com exatamente a pessoa que Ricardo mais queria impressionar. Ele suspirou, massageando as têmporas. "Carol, eu te trouxe aqui porque você é a melhor, mas preciso que você fique focada. O Sheikh Tariq ainda não confirmou se vai investir com a gente. E há rumores de que nossos concorrentes estão fazendo propostas agressivas. Não podemos perder essa oportunidade." A pressão em suas palavras era clara, e Carol assentiu com determinação renovada. Ela tinha se distraído, mas não de novo. Tinha um trabalho a fazer. O safari da manhã foi espetacular. Os hóspedes foram levados em veículos 4x4 luxuosos para ver oryx árabes, gazelas e até um leopardo árabe raro que apareceu brevemente antes de desaparecer nas rochas. Um guia especializado explicava sobre os esforços de conservação, como a reserva estava ajudando a restaurar populações de espécies ameaçadas, e Carol fazia anotações mentais de cada detalhe que poderia usar em futuros materiais de marketing. Tariq liderava o grupo, claramente apaixonado pelo projeto, e Carol o via com novos olhos. Não apenas como um empresário, mas como alguém que realmente se importava com algo maior que lucro. Quando pararam para um lanche no meio do passeio, servido em uma tenda temporária, montada especificamente para isso, Tariq sentou ao lado dela com naturalidade que Carol suspeitava ser deliberada. "Dormiu bem?" ele perguntou, e havia um brilho divertido em seus olhos que sugeria que sabia que ela não tinha dormido. Como um bebê, Carol mentiu, mordendo um tamara recheada com amêndoa. Mentirosa. Tariq respondeu baixinho, apenas para ela ouvir, e Carol quase engasgou com a fruta. Ele estava sorrindo abertamente agora, e ela percebeu que ele estava flertando, sutilmente, mas definitivamente flertando. Era completamente inapropriado. Ela estava ali a trabalho. Ele era o cliente mais importante, mas mesmo assim, Carol sentiu um sorriso puxar seus lábios. "E você? Conseguiu resolver o problema de ontem à noite?" Ela perguntou, mudando de assunto. A expressão dele escureceu levemente. "Por enquanto, mas alguns problemas não têm soluções fáceis." Havia algo ominoso naquelas palavras. Mas antes que Carol pudesse perguntar mais, Ricardo se juntou a eles, puxando Tariq para discutir números de investimento. Carol aproveitou para se levantar e caminhar um pouco, apreciando a vastidão do deserto ao seu redor. Foi quando ela ouviu a discussão. 2 mulheres, ambas claramente ricas, a julgar pelas roupas de grife adaptadas para o safari, conversavam em inglês perto de um dos veículos. "Você viu como ele olha para aquela brasileira?" Uma delas disse, o tom cheio de desdém, como se ela fosse especial. "Ela é apenas mais uma caçadora de fortunas tentando fisgar um sheik rico." As palavras atingiram Carol como um soco no estômago. "Pois é," a outra concordou. "Essas mulheres ocidentais são todas iguais. Veem um homem rico árabe e acham que podem seduzir seu caminho para uma vida fácil. Patético, realmente." Carol sentiu o rosto queimar de raiva e humilhação.
Ela queria gritar que não era nada disso, que estava ali apenas trabalhando, que mal conhecia Tariq. Mas as palavras ficaram presas em sua garganta, porque uma parte dela, pequena, mas insistente, sussurrava que talvez elas tivessem razão sobre ela estar se distraindo, sobre estar permitindo que a atração interferisse no profissionalismo. Carol voltou para o grupo em silêncio, mantendo distância de Tariq pelo resto do passeio. Ela foi educada, mas fria, redirecionando qualquer interação pessoal de volta para tópicos de negócios. Viu confusão cruzar o rosto dele algumas vezes, mas ele não pressionou, respeitando o espaço que ela claramente estava criando. O resto do dia passou em um borrão de atividades, um almoço elaborado, tempo livre para relaxar nas tendas, uma apresentação sobre sustentabilidade no deserto. Carol executou suas funções perfeitamente, facilitou conversas, impressionou clientes, mas uma parte dela estava desconectada, ainda ouvindo aquelas palavras venenosas ecoando em sua mente. Quando o dia finalmente terminou e ela voltou para sua tenda, Carol se olhou no espelho e viu uma mulher que parecia cansada e confusa. Ela tinha vindo para fazer um trabalho. Não podia deixar um homem, não importava quão interessante ou atraente, desviá-la de seus objetivos. Mas enquanto se preparava para o jantar daquela noite, não conseguia parar de pensar nele, e isso assustava mais do que qualquer contrato perdido. O jantar da segunda noite foi mais casual, um churrasco ao estilo beduíno com carne de cordeiro assada lentamente sob a areia, acompanhada de arroz perfumado e saladas frescas. Carol manteve sua postura profissional, conversando animadamente com os clientes europeus sobre oportunidades de expansão, evitando cuidadosamente qualquer interação prolongada com Tariq. Mas era impossível não sentir quando ele a observava do outro lado da fogueira. Impossível ignorar a tensão que crescia no ar entre eles a cada minuto que passava. Ricardo parecia satisfeito com seu desempenho renovado, o que deveria ter feito Carol se sentir melhor, mas só a fazia sentir vazia. Depois do jantar, quando todos se dispersaram para atividades variadas, Carol anunciou que estava cansada e voltaria para sua tenda cedo. Foi uma mentira transparente. Eram apenas 8 da noite. Mas ninguém questionou. Carol estava quase na entrada de sua tenda quando ouviu a voz atrás dela. "Você está me evitando." Não era uma pergunta. Tariq estava parado a poucos metros, as mãos nos bolsos, a expressão ilegível na luz fraca das lanternas que marcavam os caminhos entre as tendas. Carol respirou fundo, virando-se para encará-lo. "Não estou evitando ninguém. Estou fazendo o meu trabalho, que é exatamente o que deveria estar fazendo." As palavras saíram mais defensivas do que ela pretendia. Tariq deu alguns passos em sua direção e Carol se forçou a não recuar. E seu trabalho inclui tratar pessoas como se fossem apenas oportunidades de negócios, sem nenhuma conexão humana real? Havia mágoa em sua voz, escondida sob a pergunta casual. "Ontem à noite, no topo daquela duna, você era real. Hoje você está usando uma máscara. Por quê?" "Porque isso é um erro." Carol explodiu, toda a frustração do dia vazando de uma vez. "Você é um cliente. Eu sou uma profissional. O que aconteceu ontem não deveria ter acontecido e definitivamente não pode continuar acontecendo. Eu tenho uma reputação a zelar, uma carreira que construí com muito suor e não vou jogar tudo fora por causa de uma atração inconveniente." As palavras saíram mais altas do que ela pretendia, e ela olhou ao redor nervosamente, mas não havia ninguém por perto. Tariq a encarou por um longo momento e Carol viu várias emoções passarem por aquele rosto normalmente controlado: raiva, mágoa e, finalmente, algo parecido com compreensão. "Atração inconveniente", ele repetiu, o tom amargo. "É isso que sou para você? Um inconveniente?" "Você sabe que não é o que eu quis dizer", Carol respondeu, mas soava fraco até para seus próprios ouvidos. "Não, eu sei exatamente o que você quis dizer."
Tariq disse, sua voz mais baixa agora, mas de alguma forma mais intensa. Você está com medo. Medo de que, se permitir sentir algo real, você perca o controle que trabalhou tanto para manter. Eu entendo isso, Carol, porque eu sinto o mesmo. Você acha que é fácil para mim, um sheik com responsabilidades com minha família, meus negócios, minha reputação? Cada movimento que faço é analisado, julgado, usado contra mim. Mas quando estou com você, pela primeira vez em anos, eu me sinto como um homem, não como um título ou uma conta bancária. As palavras dele atingiram Carol em cheio, expondo verdades que ela não estava pronta para enfrentar. Tariq, Ela começou, mas não sabia como terminar a frase. Ele deu outro passo, agora tão próximo, que ela podia sentir o calor dele, ver as pequenas linhas ao redor de seus olhos que apareciam quando ele estava cansado. Me diz que não sente isso também. Ele desafiou suavemente. Me diz que quando nossos olhos se encontram, você não sente seu coração acelerar. Que quando eu falo seu nome, você não sente um arrepio. Me diz que é só trabalho para você, e eu vou embora agora e manter tudo estritamente profissional. Carol abriu a boca pronta para dizer exatamente isso, para mentir e proteger suas defesas. Mas as palavras não vieram. Porque ele estava certo. Ela sentia tudo isso e mais, e fingir o contrário estava a matando. O silêncio se estendeu entre eles, carregado de tensão e possibilidades não ditas. Foi Tariq quem finalmente quebrou o contato visual, dando um passo para trás com um sorriso triste. Seu silêncio já é resposta suficiente. Boa noite, Carol. Prometo que não vou tornar o resto da sua estadia desconfortável. Ele se virou para ir embora e Carol sentiu pânico subir em seu peito. Se ele fosse embora agora, essa parede entre eles se tornaria permanente. Espera! Carol chamou antes que pudesse se impedir. Tariq parou, mas não se virou imediatamente. Eu sinto. Tudo isso que você disse, eu sinto. E isso me apavora porque eu nunca perco o controle. Nunca coloco nada acima do meu trabalho. Mas você me faz questionar tudo isso. E eu não sei como lidar com isso. A admissão saiu em um sussurro desesperado. E finalmente Tariq se virou. Aqueles olhos escuros cheios de algo que fez o coração de Carol pular. Então não lide sozinha. Ele disse simplesmente. Me deixa te ajudar com isso, mesmo que eu esteja tão perdido quanto você. Era a coisa mais honesta e vulnerável que ele tinha dito, e Carol sentiu suas defesas finalmente desmoronarem completamente. Ela não sabia o que aconteceria a seguir, não sabia como isso poderia funcionar, mas naquele momento, sob as estrelas do deserto, ela decidiu parar de lutar e permitir-se sentir. E quando Tariq estendeu a mão, ela a pegou sem hesitar, deixando que ele a guiasse para o desconhecido assustador e emocionante que era se permitir ter algo além de trabalho, algo real e pessoal e completamente dela. Tariq a levou para longe das tendas, caminhando em silêncio pela areia que ainda guardava o calor do dia. Carol não perguntou para onde estavam indo, apenas confiou. O que por si só já era extraordinário para alguém que planejava cada movimento com antecedência. Eles chegaram a uma área afastada, onde havia um tapete estendido, almofadas e uma mesa baixa com chá quente e doces tradicionais já preparados. Você planejou isso? Carol percebeu, incapaz de conter um pequeno sorriso. Tariq deu de ombros com um sorriso enviesado. Eu tinha esperança de que você eventualmente parasse de me evitar, e se não parasse, eu ia ter um lanche solitário muito triste no deserto. O comentário arrancou uma risada de Carol, a primeira genuína do dia inteiro, e ela viu os ombros dele relaxarem ao ouvir o som. Eles se sentaram nas almofadas e Tariq serviu o chá com movimentos precisos que falavam de anos de prática. Minha avó me ensinou, ele explicou ao ver Carol observando. Ela dizia que um homem que não sabe servir chá corretamente não merece beber dele. Havia carinho na voz dele ao falar da avó, e Carol se viu curiosa sobre sua família, sobre a vida dele além do sheik empresário que todos viam. Sua avó ainda está viva?
Ela perguntou suavemente. Tariq balançou a cabeça, uma sombra cruzando seu rosto. Ela faleceu há 3 anos. Era a única pessoa na minha família que me incentivava a seguir meu próprio caminho, não o que todos esperavam de mim. Quando ela morreu, senti como se tivesse perdido minha única aliada. Carol entendeu aquela dor, a sensação de perder alguém que realmente te via. Meu pai morreu quando eu tinha 20 anos, ela compartilhou. Ele sempre dizia que eu podia ser qualquer coisa que quisesse, que ser mulher não era limitação. Acho que construí minha carreira tentando provar que ele estava certo. A conversa fluiu naturalmente a partir daí, ambos compartilhando pedaços de suas vidas que raramente mostravam a outras pessoas. Tariq falou sobre a pressão de ser o primogênito de uma família tradicional, sobre como cada decisão dele afetava não apenas sua vida, mas a reputação de gerações. Carol contou sobre crescer em uma família de classe média em São Paulo, sobre trabalhar desde os 15 para ajudar a pagar a faculdade, sobre subir cada degrau da carreira em um mundo corporativo que não facilitava para mulheres. Não houve julgamento, apenas compreensão mútua de 2 pessoas que tinham lutado suas próprias batalhas para chegar onde estavam. Você disse que tinha problemas que não tinham soluções fáceis. Carol lembrou após um momento. Quer falar sobre isso? Tariq hesitou, claramente debatendo internamente o quanto revelar. Minha família espera que eu me case logo, ele finalmente disse, o tom pesado. Meu tio já escolheu 3 candidatas apropriadas, todas de famílias importantes, todas perfeitamente educadas e obedientes. Eles marcaram jantares, eventos, oportunidades para eu conhecê-las melhor, mas nenhuma delas me vê. Elas veem o título, a fortuna, a oportunidade de elevar suas próprias famílias. Havia frustração e cansaço naquelas palavras. E a discussão que eu tive ontem com o gerente, meu tio tinha convidado uma dessas candidatas para, coincidentemente, estar aqui durante o safari. Tive que deixar muito claro que ela não era bem-vinda. Carol sentiu algo apertado no peito. Ciúme, percebeu com surpresa. A ideia de Tariq com outra mulher, alguém escolhida por conveniência familiar, a incomodava mais do que deveria. E o que você quer? Carol perguntou, sua voz mal passando de um sussurro. Não o que sua família quer, não o que é esperado, o que você realmente quer. Tariq a encarou com aqueles olhos intensos que pareciam ver direto em sua alma. Quero escolher. Quero encontrar alguém que me desafie, que não tenha medo de discordar de mim, que tenha sua própria vida e sonhos. Alguém que me faça sentir vivo em vez de apenas cumprir obrigações. Sua voz ficou mais baixa, mais intensa. Alguém como você. O ar entre eles ficou eletricamente carregado, e Carol sabia que estavam em um ponto sem retorno. Se ela correspondesse agora, se admitisse que sentia o mesmo, mudaria tudo. Seria complicado, seria arriscado, poderia custar sua carreira. Mas quando olhou nos olhos de Tariq, viu a mesma vulnerabilidade que sentia, a mesma esperança aterrorizante de ter encontrado algo real em um mundo de superficialidades. Eu nunca fui boa em escolher o caminho fácil, Carol disse finalmente, um sorriso pequeno tocando seus lábios. E você definitivamente não é o caminho fácil, Sheikh Al-Zahrani. Tariq riu, e o som era tão cheio de alívio e felicidade que fez o coração de Carol derreter. Obrigado aos céus por isso. Fácil é entediante. Ele estendeu a mão, e quando Carol a pegou, ele a puxou gentilmente para mais perto, até que ela estava sentada ao lado dele, em vez de do outro lado da mesa. Então, o que fazemos agora? Ela perguntou, permitindo-se apoiar a cabeça em seu ombro, sentindo a solidez reconfortante dele. Agora? Agora aproveitamos este momento. Tariq respondeu, envolvendo o braço ao redor dela. Amanhã teremos que lidar com realidade, com expectativas e complicações. Mas hoje à noite, deixa tudo isso de lado e só sejamos Tariq e Carol, 2 pessoas que encontraram algo especial no meio do deserto. E foi exatamente isso que fizeram.
Ficaram ali por horas, conversando sobre tudo e nada, compartilhando sonhos e medos, rindo de histórias embaraçosas e se conectando de formas que iam muito além da atração física. Quando Tariq finalmente a acompanhou de volta à tenda dela, perto das 2 da manhã, ambos sabiam que algo fundamental tinha mudado entre eles. Mas Carol também sabia que o amanhecer traria desafios que eles não podiam mais ignorar. Ricardo e o contrato, a família de Tariq e suas expectativas, o abismo entre seus mundos que parecia intransponível. Na porta de sua tenda, Tariq segurou o rosto dela com ambas as mãos, olhando-a com uma intensidade que tirou seu fôlego. Não importa o que aconteça, não se arrependa desta noite. Por favor, ele pediu. E Carol viu medo naqueles olhos normalmente confiantes. Medo de que a luz do dia fizesse ela recuar novamente. Não vou me arrepender, ela prometeu. E quando ele a beijou, suave, mas profundamente, Carol soube que era uma promessa que pretendia manter, não importava o preço. Carol acordou com batidas insistentes na porta da tenda. O sol já estava alto, e quando checou o celular, viu que eram quase 10 da manhã. Ela tinha perdido o café da manhã e a primeira atividade do dia. Carol, abre essa porta agora. A voz de Ricardo do outro lado não prometia nada bom. Ela pulou da cama, jogou água no rosto e abriu a porta para encontrar seu chefe com uma expressão que oscilava entre preocupação e fúria. Onde você estava ontem à noite? E não me venha com essa de que estava dormindo porque te procurei às 11 e sua tenda estava vazia. Carol sentiu o sangue gelar. Ela tinha sido vista, ou pior, alguém tinha contado a Ricardo sobre ela e Tariq. Eu fui caminhar, precisava de ar. Ela tentou, mas a desculpa soou fraca até para seus ouvidos. Ricardo entrou na tenda, fechando a porta atrás de si. Carol, eu vou ser direto. Estão circulando rumores de que você e o Sheikh Tariq estão tendo um envolvimento. E antes que você negue, 3 pessoas diferentes me procuraram hoje cedo para expressar preocupação sobre você estar distraindo nosso cliente mais importante. A forma como ele disse a última parte deixou claro o que ele realmente pensava. Que Carol estava sendo inapropriada, talvez até usando seu charme para manipular a situação. A acusação implícita doeu mais do que ela esperava. Não é o que você está pensando, Carol começou, mas Ricardo levantou a mão. Eu não me importo com o que é ou não é. Me importo que temos um contrato de 15 milhões de dólares em jogo e sua reputação e, consequentemente, a da empresa está sendo questionada. O Sheikh Tariq tem uma reunião com nossos concorrentes hoje à tarde. Se ele decidir que somos muito problemáticos, perdemos tudo. A informação caiu como uma bomba. Ele não faria isso, Carol disse, mas ouviu a incerteza em sua própria voz. Quanto ela realmente conhecia Tariq. Eles tinham compartilhado uma noite de conversas intensas, mas isso era suficiente para conhecer o empresário implacável que ele era? Ricardo suspirou, a raiva dando lugar a algo mais parecido com decepção. Carol, você é brilhante no que faz, mas desta vez você deixou as emoções nublarem seu julgamento. Eu preciso que você fique longe dele pelo resto do dia. Deixe eu lidar com os negócios. Você pode aproveitar as atividades turísticas, relaxar, mas mantém distância. Era uma ordem, não um pedido. Carol assentiu, sentindo um nó na garganta. Tinha feito exatamente o que jurou que nunca faria. Deixado uma atração comprometer seu profissionalismo. E agora estava pagando o preço. Carol passou a manhã sozinha, vagando pelo acampamento como um fantasma. Ela viu Tariq de longe algumas vezes, sempre cercado por pessoas. Ricardo, outros clientes, funcionários trazendo documentos para assinar. Cada vez que seus olhos se encontravam, ela via frustração neles, mas também entendimento. Ele sabia o que estava acontecendo, sabia que ela estava sendo afastada dele e parecia tão impotente quanto ela para fazer algo a respeito.
No almoço, Carol comeu sozinha em sua tenda, evitando o restaurante principal, onde sabia que todos estariam. Layla, uma das clientes europeias que tinha se mostrado amigável, apareceu no meio da tarde com uma bandeja de frutas e uma expressão de simpatia. "Ouvi o que estão dizendo", ela começou sem rodeios, "e quero que saiba que é ridículo. Eu os vi juntos ontem à noite quando vocês pensavam que estavam sozinhos. Não vi nada inapropriado, só duas pessoas conversando e claramente gostando da companhia um do outro. Não importa o que era de verdade", Carol respondeu amargamente. "Importa a percepção. E a percepção é que eu sou uma executiva que está usando seu charme para manipular um cliente. Minha reputação está arruinada, o contrato da empresa provavelmente está perdido e..." Ela parou, a voz falhando. "E você talvez tenha perdido algo que poderia ter sido especial", Layla completou gentilmente. "Carol, posso te dar um conselho? Eu trabalho nesta indústria há 20 anos. Vi muitos negócios fechados e perdidos. Mas nunca vi alguém olhar para outra pessoa do jeito que o Sheikh Tariq olha para você. Isso é raro. Não deixa o medo de opinião alheia te fazer jogar isso fora." As palavras eram bem intencionadas, mas Carol não sabia se podia se permitir acreditar nelas. Ela tinha trabalhado duro demais, sacrificado muito para chegar onde estava. Podia realmente arriscar tudo por um homem que conhecia há apenas 2 dias? A resposta veio de forma inesperada no final da tarde. Carol estava em sua tenda quando ouviu comoção do lado de fora. Vozes altas, claramente uma discussão séria. Ela saiu cautelosamente e viu Tariq na área central, confrontando um grupo de homens em ternos caros. Ricardo estava ali também, parecendo pálido e nervoso. Carol se aproximou o suficiente para ouvir parte da conversa, completamente inapropriado para alguém em sua posição. Um dos homens estava dizendo em inglês com sotaque britânico: "Sua família não vai aceitar isso. E francamente nem nós. Se você quer nossa parceria, precisa provar que leva suas responsabilidades a sério." Carol percebeu com um aperto no coração que estavam falando sobre ela, sobre o escândalo que sua presença na vida de Tariq estava causando. Tariq estava tenso, os punhos cerrados, mas sua voz saiu controlada quando respondeu: "Minhas escolhas pessoais não são assunto de vocês. E se vocês condicionam negócios à minha vida privada, então não são o tipo de parceiros que quero." O silêncio que seguiu foi pesado. Ricardo parecia prestes a desmaiar. Os homens de terno trocaram olhares incrédulos. "Você está realmente escolhendo uma mulher que mal conhece sobre um acordo que beneficiaria sua empresa em milhões?" Um deles finalmente perguntou, descrente: "Estou escolhendo meu direito de viver minha vida como eu quiser, sobre pessoas que acham que podem me controlar através de chantagem empresarial." Tariq corrigiu, sua voz como aço: "E se isso significa perder negócios com vocês, que seja. Há outras oportunidades, mas há apenas uma Carol Montenegro." As palavras dele atingiram Carol com a força de um tufão. Ele estava arriscando tudo: negócios, reputação, relacionamento com parceiros importantes, por ela. Por algo que tinha apenas começado entre eles. Era ao mesmo tempo a coisa mais romântica e mais assustadora que ela já tinha experimentado. Os homens se afastaram, balançando cabeças em desaprovação, e Ricardo os seguiu, tentando salvar o que pudesse da situação. Foi quando Tariq finalmente viu Carol parada ali, testemunha de tudo. Seus olhos se encontraram através do espaço, e naquele momento, Carol teve que fazer uma escolha: recuar para a segurança de sua carreira e reputação ou dar um passo em direção ao desconhecido aterrorizante que era permitir-se acreditar que algo assim poderia funcionar. Carol deu o primeiro passo, depois outro, até estar parada diante de Tariq. "Você é louco", ela disse, mas não havia raiva na voz, apenas incredulidade. "Você acabou de explodir negócios de milhões de dólares por alguém que conhece há 2 dias. Tariq a encarou com aquela intensidade que fazia seu coração disparar.
Não foi por alguém que conheço há 2 dias. Foi por alguém que, em 2 dias, me mostrou mais verdade e conexão real do que tive em anos. E foi por princípio, não vou deixar ninguém ditar como devo viver minha vida. Havia convicção absoluta em suas palavras, mas Carol também via a tensão em seus ombros, o custo que aquela escolha tinha tido. Sua família vai ficar furiosa, ela apontou, precisando que ele entendesse a magnitude do que tinha feito. Eles já estão, Tariq admitiu com um sorriso cansado. Meu tio ligou há 10 minutos, gritando sobre honra familiar e responsabilidade. Minha mãe enviou 5 mensagens pedindo que eu reconsidere. Meu irmão disse que sou egoísta. E você é? Carol perguntou suavemente, precisando ouvir a resposta. Egoísta por querer algo para mim mesma, vez de apenas cumprir expectativas? Tariq considerou a pergunta seriamente. Talvez. Mas se for, então estou disposto a ser egoísta desta vez. Passei 35 anos sendo o filho perfeito, o sheik exemplar, o empresário que nunca falha. E no processo, esqueci de ser apenas Tariq. Um homem que quer amar e ser amado por quem realmente é. A vulnerabilidade naquela confissão fez algo se mover profundamente em Carol. Ela estendeu a mão, tocando o rosto dele gentilmente. E se isso não funcionar? Se formos muito diferentes, se a pressão for demais, se... Tariq cobriu a mão dela com a dele, virando para beijar sua palma. Então pelo menos tentamos, pelo menos não passaremos o resto das vidas nos perguntando e se? Era uma resposta justa, mas ainda assustadora. A bolha deles foi estourada por Ricardo se aproximando, parecendo 10 anos mais velho do que de manhã. Carol, preciso falar com você, agora. O tom não permitia argumento. Carol olhou para Tariq, que assentiu, soltando sua mão com relutância. Ela seguiu Ricardo até uma área afastada, preparando-se para o pior. A empresa não pode mais manter você neste projeto, ele disse sem preâmbulos. O escândalo está afetando nossa reputação e alguns clientes ameaçaram retirar seus negócios se você continuar como representante. Você vai voltar para o Brasil amanhã de manhã. Era o que Carol esperava, mas ainda doeu ouvir em voz alta. Anos de trabalho, uma reputação construída com tanto esforço, tudo manchado porque ela tinha permitido seus sentimentos falarem mais alto que o profissionalismo. Eu entendo, ela disse, mantendo a voz firme apesar da dor. E peço desculpas por colocar a empresa nesta posição. Ricardo suspirou e pela primeira vez pareceu genuinamente triste em vez de apenas irritado. Carol, off the record, você é uma das melhores profissionais que já trabalharam comigo. E se você encontrou algo real com o sheik, parte de mim fica feliz por você. Mas o mundo dos negócios não perdoa esse tipo de coisa, especialmente para mulheres. Vai ser difícil você se recuperar disso. As palavras eram duras, mas honestas, e Carol apreciou a franqueza. Eu sei, mas obrigada por tudo, Ricardo. Foi uma honra trabalhar com você. Eles se despediram com um aperto de mão formal que parecia inadequado para anos de parceria profissional. Mas era tudo o que restava. Carol voltou para sua tenda em um torpor, começando a fazer as malas mecanicamente. Sua mente estava em branco, recusando-se a processar completamente a magnitude do que tinha acabado de acontecer. Ela tinha perdido o emprego, sua reputação estava em frangalhos, e tudo por um romance que tinha apenas começado e que não tinha garantia nenhuma de funcionar. Foi então que Tariq apareceu na porta. Ouvi o que aconteceu, ele disse, entrando sem esperar convite. Carol, eu vou consertar isso. Vou falar com seu chefe, vou oferecer compensações, vou... Não, Carol interrompeu, levantando a mão. Você já fez demais, já sacrificou demais. Não vou deixar você tentar comprar meu emprego de volta. Isso só vai piorar as coisas, vai provar que eles estavam certos em me julgar como alguém que usa você para benefício próprio. Tariq parecia prestes a argumentar,
Mas então viu a determinação no rosto dela e parou. Então o que fazemos? Ele perguntou, e havia desespero em sua voz que ela nunca tinha ouvido antes. Não sei, Carol admitiu honestamente. Eu preciso voltar para o Brasil. Preciso descobrir como reconstruir minha carreira. E você precisa lidar com sua família, seus negócios, sua vida aqui. Talvez isso tenha sido lindo, mas temporário. Uma história do deserto que não era para sair daqui. Você não acredita nisso, Tariq disse com convicção. Você está assustada, e eu entendo. Mas não finja que isso foi apenas uma aventura passageira quando ambos sabemos que é muito mais. Carol sentiu lágrimas ameaçarem, mas as forçou de volta. E daí, se for mais? Como fazemos funcionar, Tariq? Eu moro em São Paulo, você mora em Dubai. Eu acabei de perder meu emprego. Você é um sheik com responsabilidades que não pode simplesmente ignorar. Sua família me odeia antes mesmo de me conhecer direito. As probabilidades estão todas contra nós. Quando você começa a se importar com probabilidades, Tariq desafiou. A Carol que ouvi falar é a mulher que desafia expectativas, que constrói impérios contra todas as chances. Onde está essa mulher agora? A pergunta atingiu algo profundo em Carol. Ele estava certo. Ela estava deixando o medo vencer, estava recuando em vez de lutar. Mas também estava cansada, machucada e não sabia se tinha forças para mais uma batalha. Preciso de tempo. Carol finalmente disse, a voz quebrando um pouco. Preciso voltar para casa, processar tudo isso, descobrir meus próximos passos. E você precisa fazer o mesmo. Se depois de algumas semanas separados, nós ainda sentirmos que vale a pena lutar por isso, então lutamos. Mas agora mesmo estou machucada demais para tomar decisões claras. Tariq a puxou para um abraço apertado, e Carol permitiu-se derreter nele por um momento, absorvendo a força e o calor dele. Não vou desistir de nós, ele murmurou contra seu cabelo. Vou te dar o tempo que precisa, mas saiba que quando estiver pronta, estarei aqui, esperando, lutando. Porque você vale cada batalha, Carol Montenegro. Eles ficaram assim por longos minutos, sabendo que era uma despedida mesmo que temporária, sentindo o peso de tudo que estava não dito entre eles. Quando Tariq finalmente se afastou, seus olhos estavam brilhantes de emoção não derramada. Te vejo em breve, ele disse e soou como promessa e esperança ao mesmo tempo. Carol apenas assentiu, não confiando em sua voz, e assistiu ele sair, levando um pedaço do coração dela junto. O voo de volta para o Brasil foi uma tortura de 16 horas, que Carol passou alternando entre dormir inquieta e revirar obsessivamente tudo o que tinha acontecido. Ela checou o celular compulsivamente, meio esperando e meio temendo uma mensagem de Tariq. Mas havia apenas uma, enviada na manhã de sua partida. Vá, descubra quem você é longe daqui, e quando souber, me avise se ainda há espaço para mim nessa vida. Tariq. As palavras eram dolorosamente respeitosas de seu pedido por espaço, mas Carol podia sentir a dor por trás delas. Quando finalmente pousou em São Paulo, a cidade barulhenta e caótica pareceu um choque após o silêncio do deserto. Ela pegou um táxi para seu apartamento, que parecia menor e mais vazio do que lembrava, e passou os primeiros 2 dias apenas dormindo e evitando olhar o celular. No terceiro dia, Carol forçou-se a enfrentar a realidade. Ela ligou para seu chefe, que confirmou oficialmente sua demissão, mas ofereceu uma carta de recomendação que focava em suas competências profissionais. Era uma consolação pequena, mas era algo. Ela atualizou seu LinkedIn, apagando referências ao último projeto, e começou a enviar currículos. As primeiras respostas foram encorajadoras. Sua experiência falava por si mesma. Mas então começaram as perguntas indiretas em entrevistas. Houve alguma razão específica para sua saída da última empresa? Como você lida com situações que podem comprometer sua objetividade profissional? Carol entendia o que não estava sendo dito.
Os rumores tinham chegado ao Brasil e sua reputação estava manchada. Empresa após empresa a rejeitou educadamente e Carol sentiu desespero começando a se instalar. Ela tinha construído tudo do zero e uma única escolha tinha colocado tudo a perder. Foi sua melhor amiga Julia quem finalmente a tirou da espiral descendente. Para de se autopunir, ela ordenou, invadindo o apartamento de Carol com comida e determinação. Você cometeu um erro de julgamento? Talvez. Mas também encontrou algo que a maioria das pessoas passa a vida inteira procurando. E está aqui se escondendo em vez de lutar por qualquer uma dessas coisas. As palavras eram duras, mas necessárias. Eu não sei lutar por isso, Carol admitiu colapsando no sofá. Como faço funcionar um relacionamento com um sheik que vive do outro lado do mundo? Como reconstruo minha carreira quando minha reputação está arruinada? Eu sempre tive um plano, Ju, para tudo, e agora não tenho plano nenhum. Julia sentou ao seu lado, segurando sua mão. Então talvez seja a hora de parar de planejar e começar a viver. Você sempre foi tão focada no próximo passo da carreira que esqueceu de ter uma vida. Talvez isso tenha acontecido para te forçar a reavaliar o que realmente importa. Carol passou as semanas seguintes em um processo doloroso de autodescoberta. Ela começou a frequentar grupos de networking diferente dos corporativos tradicionais, conheceu empreendedores e freelancers que tinham construído carreiras fora das estruturas convencionais. Começou a considerar consultoria independente em vez de buscar outro emprego corporativo. E lentamente começou a reconstruir, não a mesma Carol de antes, mas uma versão que incluía espaço para a vida pessoal, para riscos calculados, para permitir-se ser humana além de profissional. Mas durante todo esse tempo, havia um vazio que ela não conseguia ignorar. Tariq respeitou seu pedido por espaço, não a contatou, não pressionou, não tentou influenciar suas decisões. O silêncio era respeitoso, mas também doloroso, porque Carol percebeu que parte dela esperava que ele lutasse mais, que aparecesse em sua porta dramaticamente, como em filmes românticos. A realidade era mais complicada e menos cinematográfica. Foi 1 mês e meio depois de voltar que Carol recebeu um e-mail inesperado. Era de Laila, a cliente europeia que tinha sido gentil durante o safari. Carol, espero que não se importe que eu consegui seu contato. Queria que soubesse que o Sheik Tariq finalmente fechou aquele contrato, não com sua antiga empresa, mas com um consórcio novo que ele mesmo montou, com foco em sustentabilidade e responsabilidade social. Ele está mudando a forma como faz negócios, priorizando valores sobre apenas lucro. E em uma entrevista recente, quando perguntaram o que inspirou a mudança, ele disse que foi alguém que mostrou que havia mais na vida do que cumprir expectativas. Achei que você gostaria de saber que, mesmo separados, vocês continuam impactando um ao outro. O e-mail terminava com um link para um artigo de jornal que Carol clicou com mãos trêmulas. Lá estava Tariq, lindo como sempre, mas havia algo diferente em sua expressão. Uma paz, talvez, ou resolução. A entrevista falava sobre sua nova direção nos negócios, sobre como estava priorizando projetos de conservação e impacto social sobre lucro puro. E havia uma pergunta pessoal no final. Rumores dizem que você rejeitou vários casamentos arranjados recentemente. Há alguém especial em sua vida? A resposta de Tariq foi cuidadosa, mas reveladora. Há alguém que me mostrou o que realmente importa. Se ela decidir que há espaço para mim em sua vida, estarei aqui. Se não, vou honrar o que ela me ensinou, vivendo de forma mais autêntica. Algumas pessoas mudam você mesmo quando não ficam. Carol leu e releu aquelas palavras até as ter memorizado. Ele ainda estava esperando, ainda acreditava. E, finalmente, Carol percebeu o que tinha demorado semanas para entender. Ela também ainda acreditava. Mais que isso, estava pronta para lutar.
Não pela carreira que tinha perdido ou pela reputação manchada, mas por algo muito mais valioso. Uma chance de amor verdadeiro, mesmo que inconveniente, complicado e assustador. Carol pegou o telefone, o coração batendo tão forte que parecia que ia saltar do peito, e digitou a mensagem que mudaria tudo de novo. Ainda tem espaço para mim? A resposta de Tariq veio em menos de 1 minuto. Sempre teve, sempre terá. Seguida de: quando posso te ver? Carol olhou ao redor de seu apartamento em São Paulo, para a vida que tinha construído e que agora parecia pequena demais para conter quem ela estava se tornando. Preciso de alguns dias para resolver coisas aqui, mas eu vou. Vou para Dubai. Houve uma pausa e então: não precisa vir até aqui, eu vou aí. Na verdade, já estou no aeroporto, estava esperando você me dar sinal. A revelação fez Carol rir e chorar ao mesmo tempo. Você está brincando. Estou em São Paulo há 3 dias. Alugue um apartamento perto do seu. Não queria pressionar você, mas também não queria estar longe se você decidisse que me queria de volta. Posso ir até você agora? Carol olhou para si mesma. Calça de moletom velha, cabelo bagunçado, sem maquiagem. Ela não estava nem um pouco apresentável para receber um shake, mas também não se importava nem um pouco. Vem. 30 minutos depois, alguém bateu na porta. Carol abriu para encontrar Tariq no corredor, parecendo tão fora de lugar quanto um pavão em um galinheiro, com sua roupa obviamente cara, em contraste com o prédio simples de classe média. Mas seus olhos estavam fixos nela, com uma intensidade que fez todo o resto desaparecer. Você está aqui, Carol disse desnecessariamente, ainda processando. Você está realmente aqui. Onde mais eu estaria? Tariq respondeu, entrando e fechando a porta atrás dele. Carol, esses últimos 2 meses foram os mais difíceis da minha vida. Eu te dei espaço porque pediu, mas cada dia longe de você foi uma tortura. Mudei minha vida inteira, reestruturei meus negócios, enfrentei minha família, tudo porque você me mostrou que há uma forma melhor de viver. Mas nada disso importa se não tenho você para compartilhar. As palavras saíram em um jorro, como se ele tivesse segurado por tempo demais. Carol sentiu lágrimas escorrerem por seu rosto. Eu perdi meu emprego. Minha reputação está arruinada. Não sei nem se vou conseguir reconstruir minha carreira. E daí? Tariq perguntou, segurando o rosto dela entre as mãos. Você é Carol Montenegro. Você pode reconstruir qualquer coisa. E se quiser, pode fazer isso ao meu lado. Ou, se preferir fazer sozinha, eu espero e te apoio de qualquer forma que você precisar. Só não me peça para desistir de nós antes de realmente tentarmos. Era tudo que Carol precisava ouvir. Ela o puxou para um beijo que foi desesperado e doce ao mesmo tempo, derramando todas as emoções das últimas semanas. Saudade, amor, medo, esperança. Quando se separaram, ambos estavam rindo e chorando, segurando um no outro como se temessem que fosse desaparecer se soltassem. Como fazemos isso funcionar? Carol perguntou, a pergunta prática finalmente emergindo. Dubai e São Paulo são mundos diferentes. Sua família nunca vai me aceitar. As pessoas sempre vão julgar. Tariq a guiou até o sofá, sentando e puxando-a para seu colo. Um passo de cada vez. Você termina seus projetos aqui enquanto eu termino os meus lá. Nos visitamos sempre que possível. Quando você estiver pronta, se estiver pronta, você pode considerar mudar para Dubai. Ou eu posso abrir operações aqui. Ou encontramos um terceiro lugar que seja nosso. Existem 1000 soluções possíveis se ambos quisermos encontrá-las. E sua família? Carol insistiu, precisando que ele fosse realista. Tariq suspirou, a expressão ficando mais séria. Vai ser difícil. Meu tio ainda está furioso. Mas minha mãe, ela pediu para te conhecer. De verdade dessa vez, não apenas avaliar se você é apropriada. Ela viu como fiquei miserável essas semanas e disse que qualquer pessoa que me faz brilhar assim merece uma chance. É um começo. Era mais do que Carol esperava e dava-lhe esperança. E o que você quer, Tariq?
No fim das contas, o que você realmente quer? Era a mesma pergunta que ela tinha feito há 2 meses no deserto, mas desta vez o contexto era completamente diferente. Tariq olhou nos olhos dela e a certeza que Carol viu ali tirou seu fôlego. Quero acordar todos os dias ao seu lado. Quero construir uma vida onde possamos ser nós mesmos, sem máscaras ou expectativas que não escolhemos. Quero enfrentar cada desafio com você. Celebrar cada vitória com você. Quero você, Carol, de todas as formas possíveis, para sempre. Isso foi quase um pedido de casamento. Carol brincou, tentando aliviar a intensidade do momento, mesmo que seu coração estivesse acelerado. Quase. Tariq concordou com um sorriso misterioso. Mas quando eu fizer o pedido de verdade, vai ser perfeitamente planejado. Vai ter estrelas e deserto e tudo que você merece. Eu não preciso de perfeitamente planejado, Carol disse suavemente. Você deveria saber isso agora. Eu só preciso de real, de honesto, de você. Tariq segurou a mão dela, entrelaçando os dedos. Então, real e honesto, eu te amo. Sei que é rápido, sei que parece loucura considerando que conhecemos há tão pouco tempo, mas também sei que nunca senti isso por ninguém e não quero passar mais um dia sem você saber. Carol sentiu como se seu coração fosse explodir. Eu também te amo, ela admitiu, as palavras saindo mais fáceis do que esperava. Tentei convencer a mim mesma de que era apenas atração ou fantasia do deserto. Mas é muito mais que isso. É você, Tariq. Seu coração, sua força, sua vulnerabilidade, tudo. Eles passaram o resto do dia e toda a noite conversando, planejando, sonhando. Tariq contou sobre como tinha reestruturado seus negócios, criando uma fundação focada em conservação ambiental e educação que poderia operar tanto em Dubai quanto no Brasil. Carol compartilhou suas ideias sobre consultoria independente, sobre como queria trabalhar com empresas que valorizassem impacto social além de lucro. Suas visões se complementavam de formas surpreendentes e pela primeira vez em semanas, Carol sentiu esperança real sobre o futuro. Não seria fácil, ainda havia obstáculos enormes pela frente, mas com Tariq ao seu lado, ela se sentia pronta para enfrentar qualquer coisa. Quando finalmente adormeceram, enrolados um no outro no sofá pequeno de Carol, ambos sonharam com possibilidades ao invés de problemas, com pontes sendo construídas ao invés de muros. A semana seguinte passou rápido demais. Tariq conheceu os amigos de Carol, que o adoraram apesar de serem inicialmente céticos. Julia puxou Carol para o lado após um jantar e sussurrou: "Se você não ficar com esse homem, eu vou te internar, porque claramente perdeu o juízo." Carol riu, mas entendia o sentimento. Tariq se encaixava na vida dela de formas inesperadas. Ele conversava animadamente sobre futebol brasileiro com os amigos de Carol, tentou e falhou miseravelmente em dançar samba em uma festa, fez amizade com a senhora de 70 anos que morava no apartamento ao lado e que inicialmente o tinha olhado com suspeita. Ele não tentava impressionar com dinheiro ou status, apenas era genuinamente interessado nas pessoas e suas histórias. Era impossível não amá-lo, e Carol se via caindo mais profundamente a cada dia. Mas ela também sabia que essa bolha feliz tinha prazo de validade. Tariq precisava voltar para Dubai. Tinha responsabilidades que não podiam ser adiadas indefinidamente. Na noite antes de sua partida, Tariq surpreendeu Carol com um convite misterioso. "Vista algo confortável e venha comigo", ele instruiu. E Carol obedeceu curiosa. Eles pegaram um carro que Tariq tinha alugado e dirigiram por 1 hora até saírem da cidade, chegando a uma área rural que Carol não sabia que existia tão perto de São Paulo. Havia um campo aberto sob o céu já escuro. E quando Carol desceu do carro, viu que Tariq tinha preparado algo elaborado, um tapete estendido exatamente como aquele no deserto. Lanternas pequenas criando um círculo de luz e uma cesta de piquenique. "Você recriou nosso primeiro encontro real",
Carol percebeu, emocionada. Prometi que quando fizesse o pedido, teria estrelas. Tariq disse simplesmente, e foi só então que Carol percebeu que ele estava nervoso. Aquele homem confiante e poderoso estava com as mãos levemente trêmulas. Tariq, Carol começou, o coração disparando, mas ele balançou a cabeça gentilmente. Me deixa falar primeiro, por favor. Carol assentiu, mal conseguindo respirar. Tariq pegou as mãos dela, segurando com firmeza. Carol Montenegro, há 3 meses você entrou na minha vida do jeito mais inesperado possível. E em questão de dias, você virou o meu mundo de cabeça para baixo de todas as melhores formas. Você me desafiou, me inspirou, me mostrou que há mais na vida do que obrigações e expectativas. Você me fez querer ser melhor, não pelos outros, mas por mim mesmo e por você. A voz dele estava carregada de emoção e Carol sentiu lágrimas começarem a cair. Esses 2 meses separados foram os piores da minha vida, mas também me ensinaram algo crucial. Eu posso viver sem você, mas não quero. Não quero acordar em um mundo onde você não seja minha, onde não possamos construir sonhos juntos, onde eu não possa te amar todos os dias pelo resto da minha vida. Então, para completo choque e alegria de Carol, Tariq se ajoelhou na grama, puxando uma caixa pequena de veludo do bolso. Eu sei que é rápido, sei que ainda temos desafios enormes pela frente. Mas também sei, com cada célula do meu corpo, que você é a pessoa com quem quero enfrentar tudo. Então, Carol Montenegro, você me faria a honra de se casar comigo? Não hoje, não amanhã, mas quando você estiver pronta. Quando tivermos navegado as águas difíceis e construído fundações sólidas. Mas me deixa ter a certeza, a promessa de que estamos nessa jornada juntos, comprometidos um com o outro através de tudo que vier. Ele abriu a caixa, revelando um anel que fez Carol ofegar. Um diamante brasileiro cercado por pequenas safiras azuis, montado em ouro que brilhava suavemente à luz das lanternas. O diamante é daqui, do seu país, Tariq explicou. As safiras são da minha terra. Juntos, assim como nós podemos ser. Carol estava chorando abertamente agora, mal conseguindo ver através das lágrimas. Mas seu coração nunca tinha estado mais certo de nada. Sim, ela disse, a voz saindo em um sussurro emocionado. Sim, sim, 1000 vezes sim. Tariq soltou uma risada de puro alívio e alegria, colocando o anel no dedo dela com mãos que tremiam levemente. Ele se levantou, puxando-a para um beijo que foi promessa e celebração ao mesmo tempo. Quando se separaram, ambos estavam rindo e chorando, segurando um no outro sob o céu estrelado que testemunhava aquele momento perfeito. Vamos ter que descobrir tantas coisas, Carol disse eventualmente, apoiando a cabeça no peito dele. Onde vamos morar? Como equilibrar nossas carreiras? Como lidar com sua família, com as diferenças culturais, com... Um passo de cada vez. Tariq a interrompeu gentilmente. Hoje nós celebramos. Amanhã começamos a construir, mas juntos, sempre juntos. Eles ficaram no campo até tarde da noite, deitados no tapete e olhando as estrelas, fazendo planos e sonhando acordados sobre o futuro. Carol pensou em como sua vida tinha mudado em 3 meses, de executiva focada apenas em carreira, a uma mulher apaixonada pronta para embarcar na maior aventura de sua vida. Tinha perdido um emprego, mas ganhado algo infinitamente mais valioso. Tinha manchado uma reputação, mas encontrado sua verdadeira identidade. E tinha encontrado um amor que desafiava todas as expectativas, todas as probabilidades, todos os obstáculos. Quando Tariq finalmente a levou de volta para casa, nas primeiras horas da manhã, Carol olhou para o anel brilhando em seu dedo e soube com certeza absoluta. Tinha feito a escolha certa. Não seria fácil, mas as melhores coisas da vida nunca eram. E com Tariq ao seu lado, ela estava pronta para enfrentar qualquer desafio que viesse. Sua história estava apenas começando, e Carol mal podia esperar para ver onde os levaria.
6 meses depois, Carol estava em um avião a caminho de Dubai. Mas desta vez, não era para um trabalho, era para ficar. Ela tinha passado os meses construindo sua consultoria independente, conquistando clientes que valorizavam sua experiência e não se importavam com rumores antigos. Tinha aprendido a equilibrar trabalho com vida pessoal, a permitir-se ser feliz sem culpa. E tinha navegado um relacionamento de longa distância com Tariq, que apesar das dificuldades, só tinha se fortalecido. Eles se visitavam a cada 2 semanas, alternando entre Dubai e São Paulo, conhecendo as vidas um do outro profundamente. E agora, finalmente, estavam prontos para o próximo passo. Carol tinha decidido mudar para Dubai, pelo menos por Inquar, com a flexibilidade de viajar para o Brasil sempre que necessário para seus projetos. Tariq tinha comprado uma casa que ficava entre a modernidade de Dubai e as áreas mais tradicionais, um espaço que poderia ser deles sem ser completamente de nenhum dos dois mundos. A família de Tariq tinha sido complicada. O tio ainda não falava com ele, e alguns primos mantinham distância educada, mas sua mãe, Sheikha Amira, tinha cumprido sua promessa. Ela conheceu Carol em uma viagem ao Brasil. Passou uma semana convivendo com ela, fazendo perguntas difíceis, mas justas, observando como eles eram juntos. E no final, tinha abraçado Carol e dito em inglês cuidadoso: "Você faz meu filho feliz. Isso é tudo que uma mãe pode pedir. Bem-vinda à nossa família." Não tinha sido aceitação universal, mas tinha sido suficiente. O irmão mais novo de Tariq, Faisal, tinha adorado Carol imediatamente, brincando que ela era a melhor coisa que já tinha acontecido com o irmão sério. Pontes estavam sendo construídas lentamente e Carol tinha aprendido a ser paciente com o processo. O casamento estava planejado para acontecer em 3 meses, uma celebração que honraria ambas as culturas. Haveria uma cerimônia tradicional islâmica em Dubai, seguida de uma festa brasileira em São Paulo, com churrasco, samba e toda a alegria característica do Brasil. Seria complicado coordenar, caro e desafiador logisticamente. Seria absolutamente perfeito. Quando o avião pousou em Dubai, Carol sentiu algo diferente desta vez. Não era apenas estar visitando a cidade de Tariq. Era estar chegando em casa. Ela passou pela imigração com seu novo visto de residência, pegou as malas e saiu para a área de desembarque, onde sabia que ele estaria esperando. E lá estava Tariq, impossível de perder na multidão, segurando um buquê de rosas amarelas, as favoritas de Carol, com um sorriso que iluminava tudo ao redor dele. Carol correu até ele, largando as malas sem cerimônia, e se jogou em seus braços. Ele a pegou no ar, girando enquanto ria, e quando a colocou de volta no chão, beijou-a profundamente, sem se importar com os olhares curiosos ao redor. "Bem-vinda para casa", ele murmurou contra seus lábios, e Carol sentiu o peito aquecer com a verdade daquelas palavras. "Estou em casa", ela confirmou, percebendo que casa não era um lugar. Era onde quer que Tariq estivesse. Eles pegaram as malas e caminharam de mãos dadas até o carro, conversando animadamente sobre os planos para os próximos dias. Amira tinha insistido em um jantar de boas-vindas. Faisal queria mostrar a Carol os novos projetos de conservação. E havia um evento de negócios onde Carol tinha sido convidada a falar sobre empreendedorismo feminino. A vida estava cheia e emocionante, exatamente como Carol sempre quis, mas agora equilibrada com amor e parceria. Nos dias seguintes, Carol se instalou na nova casa, decorando com uma mistura de peças árabes e brasileiras que criavam um espaço único e aconchegante. Ela conheceu os amigos de Tariq, que a receberam com curiosidade e eventual aceitação. Visitou os projetos de conservação que Tariq tinha expandido, vendo em primeira mão o impacto positivo que seu trabalho estava tendo. E lentamente construiu sua própria rede em Dubai,
conectando-se com outros empreendedores, especialmente mulheres que estavam navegando as complexidades de fazer negócios em uma cultura diferente. Carol descobriu que sua experiência única, brasileira vivendo no Oriente Médio, executiva que tinha reconstruído sua carreira do zero, mulher apaixonada por um sheik contra todas as probabilidades, a tornava uma história inspiradora para muitas pessoas. Ela começou a dar palestras, escrever artigos, construindo uma marca pessoal que era autêntica e poderosa. O jantar de boas-vindas com a família foi um teste importante. Carol usou um vestido elegante que respeitava as normas culturais, mas ainda refletia seu estilo pessoal, e entrou na casa de Amira com o coração batendo forte, mas a cabeça erguida. A sala estava cheia, não apenas a família imediata, mas tios, primos, pessoas que Carol sabia que a avaliavam criticamente. Mas Tariq estava ao seu lado, sua mão firme nas costas dela, sua presença um lembrete constante de que não estava sozinha naquilo. Amira a recebeu calorosamente, apresentando-a a cada pessoa com orgulho que surpreendeu Carol. Esta é Carol, a noiva do meu filho. Ela é uma empresária brilhante do Brasil e vai se casar com Tariq em agosto. Não havia vergonha ou desculpas no tom de Amira, apenas aceitação orgulhosa. E Carol viu alguns dos rostos mais duros suavizarem levemente ao verem a aprovação clara da matriarca da família. O jantar foi longo e elaborado, com pratos tradicionais que Amira tinha feito questão de explicar a Carol, compartilhando histórias sobre cada receita e sua origem familiar. Carol provou tudo, elogiou genuinamente, porque estava realmente delicioso, e fez perguntas inteligentes que mostravam interesse real em aprender sobre a cultura. Faisal manteve o clima leve, com piadas e histórias embaraçosas sobre Tariq quando criança, fazendo até os mais sérios rirem. E lentamente, Carol viu as paredes começarem a cair. Não com todos. Havia ainda alguns que olhavam com desaprovação mal disfarçada, mas com o suficiente para que ela sentisse que havia esperança real. Quando o jantar finalmente terminou perto da meia-noite, Carol estava exausta, mas feliz. Amira a puxou para o lado antes que saíssem. Você se saiu muito bem, ela disse com aprovação. E vou te contar um segredo. Metade dessas pessoas aqui hoje vieram esperando não gostar de você. Mas você os conquistou com sua autenticidade. Continue sendo você mesma, Carol. É quem meu filho se apaixonou e é quem vai fazer essa família melhor. Nas semanas que seguiram, Carol e Tariq caíram em uma rotina confortável. Eles trabalhavam durante o dia, ela em sua consultoria e ele em seus negócios, mas sempre faziam questão de jantar juntos e ter tempo de qualidade. Nos fins de semana, exploravam a cidade juntos. Carol ainda descobrindo cantos de Dubai que não conhecia. Tariq vendo sua cidade através dos olhos dela e descobrindo coisas novas também. Eles riam muito, discutiam ocasionalmente sobre coisas bobas e se apaixonavam mais profundamente a cada dia. Carol aprendeu a fazer alguns pratos árabes tradicionais, com sucesso variável, e Tariq aprendeu a dançar samba um pouco menos desastrosamente. Eles fizeram amigos como casal, construindo uma comunidade que era deles juntos. E em noites quietas, deitados na cama antes de dormir, eles falavam sobre o futuro, sobre filhos, eventualmente, sobre dividir tempo entre Brasil e Dubai, sobre os negócios que queriam construir juntos. Eram conversas cheias de sonhos e possibilidades, e Carol não conseguia imaginar ter essas conversas com mais ninguém. O dia do casamento amanheceu claro e quente em Dubai. Carol acordou na casa de Amira, onde tinha passado a noite seguindo a tradição de que os noivos não deviam se ver antes da cerimônia. Ela estava cercada por mulheres. Amira, cunhadas de Tariq, amigas que tinha feito em Dubai, e Júlia, que tinha voado do Brasil especialmente para estar ali. Elas a prepararam com risadas e histórias.
aplicando rena tradicional em suas mãos em padrões intricados que levaram horas. Depois, ajudando-a a vestir uma roupa que era uma obra-prima. Era um vestido que Carol tinha mandado fazer especialmente, inspirado tanto em trajes de noiva árabes quanto brasileiros, em seda branca com bordados dourados que lembravam tanto arabescos quanto rendas brasileiras. Ela usou um véu leve que podia ser afastado do rosto e, quando olhou no espelho, viu uma noiva que honrava ambos os mundos que agora chamava de seus. "Você está deslumbrante", Julia disse com lágrimas nos olhos. "E tão feliz, Carol. Nunca te vi assim." A cerimônia aconteceu ao entardecer em um jardim lindamente decorado da propriedade da família. Havia centenas de convidados, família de ambos os lados, amigos de Dubai e do Brasil, parceiros de negócios, pessoas que tinham acompanhado a jornada de Carol e Tariq. Quando Carol entrou, acompanhada tanto por sua mãe quanto por Amira, em um gesto que unia as famílias, ela viu Tariq no altar e o resto do mundo desapareceu. Ele estava impecável em trajes tradicionais, mas era a expressão em seu rosto que fez o coração de Carol pular. Admiração pura, amor incondicional e promessa de um futuro juntos. A cerimônia foi linda, conduzida em árabe e português, com traduções para que todos entendessem. Quando chegou a hora dos votos, Carol e Tariq tinham escrito seus próprios, palavras que falavam de jornadas inesperadas, de amor que desafia expectativas, de compromisso através de todas as dificuldades. "Carol", Tariq disse, sua voz firme, mas carregada de emoção, "você entrou na minha vida como uma tempestade inesperada e virou tudo de cabeça para baixo. E eu sou eternamente grato por isso. Você me mostrou que vale a pena lutar pelo que importa, que amor verdadeiro vale qualquer sacrifício, que ser autêntico é mais importante que cumprir expectativas. Prometo passar cada dia te amando com cada parte de mim. Prometo te apoiar em cada sonho, te segurar em cada dificuldade e te lembrar sempre de quão extraordinária você é. Prometo construir um lar onde você possa ser completamente você mesma, onde nossas culturas se misturam em algo novo e lindo. Prometo honrar de onde você veio enquanto construímos para onde vamos. Você é minha parceira, meu amor, minha casa. E sou seu, hoje e sempre." Não havia um olho seco na audiência e Carol estava chorando abertamente, mas eram lágrimas de felicidade pura. "Tariq", Carol respondeu quando foi sua vez, limpando as lágrimas, mas não se importando em escondê-las. "Há um ano atrás, eu teria dito que sabia exatamente onde minha vida estava indo. E então eu te conheci e todos os planos cuidadosos foram pela janela. E sou tão grata por isso. Você me ensinou que algumas coisas melhores que podem acontecer são as que não planejamos. Você me mostrou que força não é apenas nunca cair, mas ter a coragem de se levantar e tentar novamente. Que amor verdadeiro vale lutar, mesmo quando é difícil, especialmente quando é difícil. Prometo ser sua parceira em tudo, nos negócios, na vida, nos sonhos e nas dificuldades. Prometo respeitar suas raízes enquanto compartilho as minhas. Prometo construir uma família com você que honra ambos os mundos de onde viemos. Prometo te desafiar quando precisar, te apoiar sempre e te amar incondicionalmente pelo resto da minha vida. Você é meu lar, minha aventura, meu amor. E sou sua, hoje e para sempre." O imã declarou-os marido e esposa, e quando Tariq puxou Carol para o beijo que selou sua união, a multidão explodiu em aplausos e celebração. A festa que seguiu foi uma mistura perfeita de culturas. Música árabe tradicional alternando com samba brasileiro, comida de ambos os países servida lado a lado, danças que faziam os convidados de ambos os lados rirem e tentarem passos desconhecidos. Era caótico, barulhento, perfeito.
Carol dançou com Tariq, com seu irmão, com Faisal, com seu pai, que tinha feito o discurso mais emocionante sobre entregar sua filha a um homem bom. Ela viu culturas se misturando, viu família de ambos os lados, conversando animadamente, mesmo com barreiras de língua, viu amor e aceitação substituindo julgamento e medo. Quando a noite finalmente terminou nas primeiras horas da manhã, Carol e Tariq saíram sob chuva de pétalas de rosa e bênçãos de ambas as famílias. Eles eram oficialmente marido e mulher, unidos contra todas as probabilidades, prontos para enfrentar o futuro juntos. Se inscreve no canal para não perder mais histórias incríveis de amor que desafiam todas as expectativas. Se essa história te tocou, deixa seu like. Isso ajuda o canal a crescer e a trazer mais histórias para você. Se inscreve para não perder os próximos vídeos. E comenta de onde você está assistindo e qual parte te emocionou mais. Eu leio todos os comentários e adoro saber que essas histórias estão tocando corações por todo o Brasil e pelo mundo. Às vezes, a vida nos tira o que achávamos que queríamos, não para nos punir, mas para nos dar espaço para encontrar o que realmente precisamos. Carol perdeu um emprego, mas encontrou um propósito maior. Perdeu uma reputação, mas ganhou autenticidade. Perdeu seus planos cuidadosos, mas ganhou uma aventura que vale muito mais que qualquer plano. E quando você achar que arriscar é perigoso demais, que seguir seu coração pode custar tudo, lembre-se, as melhores coisas da vida estão sempre do outro lado do medo, do outro lado da coragem de tentar. Amor verdadeiro não é fácil, não é conveniente, não segue planos, mas quando é real, quando é certo, vale cada sacrifício, cada dificuldade, cada momento de dúvida. Porque no final, o que importa não é o caminho perfeito, mas a pessoa certa ao seu lado, na jornada. Até a próxima história. Que Deus abençoe você e sua família, onde quer que estejam, e que você tenha a coragem de arriscar quando o amor verdadeiro aparecer na sua vida.